qualidade para nós intercedermos, amém? E hoje nós vamos interceder pela família. O nosso propósito hoje é estar profetizando a bênção do Senhor, profetizando a unção, o poder de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Posso ouvir um amém de vocês? Glória a Deus. Antes de meditar na palavra, eu quero orar pela tua vida financeira. Quero até pegar aqui um texto que eu printei aqui, um texto muito conhecido também. Eu sei que você já viu esse texto, já leu esse texto, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Se o Nicolas puder projetar para mim, por favor. 2 Coríntios 9, 7. O texto diz assim, Paulo escrevendo em 2 Coríntios 9, 7: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então não é nada forçado. A nossa fidelidade ao Senhor, ela precisa ser algo natural. Você não pode ofertar, dizimar, primiciar na casa de Deus, porque o pastor pediu, eu vou fazer uma média, eu vou deixar o pastor feliz. Não faça isso, senão você não vai ser abençoado. Oferte, primicie, porque você realmente tem prazer em ser um abençoador na casa de Deus. Aí você faça, porque como eu digo sempre, você está colocando um dinheiro dentro do envelope, mas esse dinheiro na verdade para Deus é uma semente. Inclusive você que está assistindo este vídeo, este culto, se você quiser ser também um abençoador, abençoar esta casa, nos procure, entre em contato, que nós vamos te explicar como é que você pode também ser uma bênção nesta obra, essa obra de Deus, essa casa. E aí, muitas pessoas, elas têm o coração duro, retêm e deixam de ser abençoados. Então que você possa ter prazer, porque quando Deus olha o seu envelope, Ele não vê dinheiro, Ele vê uma semente de fidelidade e honra para Ele. Amém? Em nome de Jesus. Tantas pessoas que a gente tem conversado e falando para mim: pastor, depois que eu me posicionei, a minha vida mudou, a minha vida transformou. E eu fico feliz com isso, porque assim como vocês, eu também já experimentei os dois lados da moeda. O lado de ser infiel e passar assim um estreito, um vento, passar um perrengue. Mas também hoje, graças a Deus, a gente vê a provisão do Senhor em tudo que a gente vai fazer. Porque, irmãos, nós não somos ricos em dinheiro, mas graças a Deus, tudo que a gente quer, a gente deseja, o Senhor, Ele nos dá, vem nas nossas mãos, o Senhor providencia de uma forma, de outra, acontece. Por quê? Porque Deus, Ele não dispensa ninguém que é fiel de mãos vazias. Ele não deixa ninguém no prejuízo da fé. Isso é comigo e isso é com você também, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Então eu quero orar. Independente se nesta noite você tem uma semente para trazer ou não, em nome de Jesus eu quero orar pela tua vida. Você aí na tua casa, receba essa oração também, tá bom? Junto comigo ore. Feche os teus olhos, vocês que estão aqui comigo, você que está em casa, vamos orar. Senhor, eu quero em nome de Jesus levantar esse clamor, levantar esta oração, pedindo a tua bênção, Senhor, que se estabeleça nas nossas vidas, nas nossas casas, no meio da nossa família, no trabalho dos teus filhos. Que o Senhor os honre, abençoe, prospere em tudo que eles fizerem, Senhor, que eles sejam reconhecidos, honrados. Que, Senhor, em nome de Jesus, a bênção de Senhor em todas as áreas, ó Pai, venha sobre cada um dos teus filhos. A área da saúde, a área, Senhor Deus, do trabalho,
ali no relacionamento, Senhor Deus, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais. Em nome de Jesus, entra nesta casa, faz, Senhor Deus, o teu mover, ó Pai, renova, restaura, que a família, Senhor Deus, viva em harmonia, em felicidade, em plena paz, para a honra e glória do teu nome. É o que a tua palavra diz, ó Pai, aqueles que são prósperos no Senhor, que eles herdarão esta terra, comerão do melhor desta terra, se alegrarão, se fartarão, e nós tomamos posse dessa bênção, Senhor, que a tua palavra diz em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Oh glória, maravilhoso Deus, nós te amamos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você que nesta noite quer trazer uma oferta, vem aqui, pode sair do seu lugar e trazer aqui, depositar em nome de Jesus. Não esqueça que nós temos a maquininha também, viu? Se alguém de repente quiser ofertar com a maquininha, temos a maquininha também. Aleluia. Coloca para mim, filho, a da City, por favor. Beleza? Glória a Deus. Filhão, coloca para mim Jó 19:25, projeta para mim, por favor. Jó 19:25. Esse patriarca chamado Jó, eu tenho um grande carinho por ele, já vou explicar para você. E aí talvez você fala, Jó, pastor, mas o senhor não ia falar sobre família? E já também você vai entender que Jó tem tudo a ver. A ministração que eu vou ministrar hoje, que Deus colocou no meu coração, tem tudo a ver com família. Fica ligadinho aí, você que está em casa, fica ligadinho para você pegar aí o que Deus quer falar com você. Jó 19:25 diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos repetir junto? Você que está em casa aí, repete também. Eu sei que o meu Redentor vive. Não, crente de segunda é melhor. Crente, eu acho que eles não, Tainara, eu acho que eles não almoçaram, não devem ter tomado café. Vamos de novo. Os meninos aí, ajuda aí, as 100 pessoas que estão com a gente aqui no culto hoje, ajuda a gente aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Deixa o pastor orar agora por você, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos, ó Pai, na tua presença, escondidos, ó Pai, atrás da tua cruz, para pedir misericórdia pela nossa vida, a minha vida em especial, em particular. Pai, tu sabes que eu dependo totalmente do Senhor. Eu estou, Senhor Deus, na sua dispensação, e peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me use como um canal de bênção, para ser bênção, Senhor Deus, para esta igreja, para esta irmã e irmão que estão acompanhando pela internet, ó Pai, este culto. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor, que o nosso coração seja uma boa terra neste momento, para receber a semente da tua palavra, para a glória do teu nome seja glorificado nesta noite. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E de vez em quando você me ajuda aí, viu? Dá um glória a Deus aí, para mim ver que eu não estou só aqui, né? De vez em quando você dá um glória a Deus aí, aleluia. Você vai gloriando, eu vou gloriando aqui, e está tudo certo. O livro de Jó, como eu disse para você, é um livro muito especial na minha vida. Esse livro ele tem 42 capítulos, e ele fala de um homem, né, que ele era muito importante na face da terra no tempo dele, ele era muito conhecido. Ele era um homem rico, a Bíblia fala no versículo 3 de Jó capítulo 1, e o autor deste livro é desconhecido, tá? Aí você fala, pastor, mas não é Jó que escreveu? Não, Jó é o personagem do livro. Na verdade até pode ter sido ele que escreveu, porém ninguém assinou este livro. Então a gente
não dá, né, um nome a um autor. Muitos teólogos defendem a tese que foi o profeta Moisés que escreveu Jó, né? Mas ainda assim tem uma dúvida, então eu não vou afirmar nem desafirmar, eu prefiro ficar na minha, amém? Jó, ele faz parte da minha conversão, porque eu já contei o meu testemunho aqui, pelo menos uma parte dele, e quando eu estava naquela fase difícil, terrível, que eu disse para vocês outro dia no culto, e eu estava andando na Praça da Sé, meio desolado, era uma tarde durante a semana, e é comum você ver aqueles irmãozinhos pregando na rua, é normal, lá principalmente no centro da cidade, é mais comum do que aqui nos bairros. E quando eu estava na Praça da Sé, tinha um irmãozinho, não sei quem é, eu só vi aquele irmão naquele dia, não conversei com ele, não sei o nome dele, não sei de que igreja ele era, só sei que Deus usou a vida daquele irmão para me abençoar, porque aquele irmão começou a contar a história de Jó, e eu parei para escutar. Engraçado que eu passava todos os dias pelaquela praça, mas eu nunca me atentei de parar para ouvir a pregação de ninguém, e naquele dia eu parei, e eu entendo hoje, naquele dia eu não sabia o que era, por quê, mas hoje eu entendo que foi o Espírito Santo de Deus que me fez parar naquele lugar e ouvir aquela pregação. E ele contava a história deste moço, este homem, pai de família, que de uma hora para outra perdeu tudo que ele tinha, se viu numa situação difícil, complicada, mas no final da sua carreira, Deus restaurou o cativeiro de Jó, a sorte dele foi restaurada, para a glória de Deus. E quando eu ouvi aquele moço falar a pregação, eu me identifiquei com Jó, e eu fiz a minha oração ali no cantinho, eu disse: Senhor, se tu fez isso na vida desse moço, eu também quero na minha vida. E aí foi aonde o meu coração começou a amolecer, aonde eu comecei a voltar a minha atenção mais para as coisas de Deus, porque eu estava muito incrédulo, coração muito duro até então, mas aquele dia a palavra me tocou de uma forma extraordinária, sobrenatural, e eu comecei a dar atenção. Talvez, irmãos, você que está assistindo esse culto, vendo essa ministração, talvez você se pergunte: por que as coisas não acontecem na minha vida? Ou então, por que estão acontecendo coisas na minha vida? Talvez é por causa do coração duro. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará na tua vida, em nome de Jesus, como fez na minha. Aleluia. Mas vamos lá, a Bíblia fala que Jó passou por várias provações, muitas dificuldades, e eu quero dizer para você, toda provação, toda dificuldade, ela tem um tempo determinado para acabar. Você pode dizer glória a Deus? Toda provação, dificuldade, toda crise, toda tempestade, ela tem um tempo determinado por Deus para acabar. Aleluia. Ali nós lemos que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou ele na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha ardente, mas livrou eles na fornalha ardente. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que esta prova que você está passando, essa dificuldade, talvez no meio da sua família, como eu disse, tem um tempo para acabar, e Deus ele vai mudar essa situação, esse cativeiro. Deus vai mudar esse ambiente desfavorável, em nome de Jesus, e vai livrar você e sua família dessa situação. Isso vai passar. Você pode glorificar, tem um tempo determinado e está acabando, vai acabar em nome de Jesus, e vai vir só bênção na tua vida em nome de Jesus. Algumas pessoas, quando lê o livro de Jó, veem este livro como um livro triste,
um livro de uma história de um derrotado, mas não é dessa forma. Desde o primeiro instante que eu li o livro de Jó, eu já entendi, falei, não, esse livro é um livro de superação. Se você ler com cuidado nas entrelinhas, você vai ver que realmente ele passou uma dificuldade terrível, mas Jó, pela fé, ele venceu, ele se superou. Por quê? Porque ele não vacilou na fé, na confiança em Deus que ele tinha. E às vezes a gente passa por uma situação no meio da família, e a primeira coisa que acontece é a gente vacila na fé. E quando eu leio o livro de Jó, duas coisas eu já vejo de imediato, são claras para mim. Primeira, ser justo, leal e ser fiel, isto não livra a gente de passar por problemas, de adversidades, por tempestade, por crise. Isso não vai te impedir de passar por isso, não. E segunda coisa que eu entendo, sofrimento, provação e tribulação não é um sinal de reprovação divina. Não quer dizer que Deus está triste com você, está insatisfeito com a sua vida, não. É que tem horas, querido, que a provação vem na nossa vida porque a gente pega a prova com a mão. Sabia disso? A gente sabe que vai dar ruim, mas a gente é teimoso e vai e insiste. Quer um exemplo? Já várias vezes, não foi uma nem duas, foi várias vezes, que aconselhando um casal, a gente começa a conversar e o casal fala, ih pastor, a gente quer casar, mas a gente briga direto, é uma brigaiada doida, briga, parece aqueles remédios, quando o doutor dá o remédio, tem que tomar de 3 em 3 horas, é assim, a gente briga de 3 em 3 horas, parece receita médica. E aí eu pergunto, tá, e vai casar por quê? Já sabe que no namoro é assim, para que vai casar? E as pessoas insistem, aí casa, depois gera uma família complicada, e depois lá na frente vem a separação, mas já estava dando sinais que estava errado. Tudo que começa errado, termina errado. Isso eu dei só um exemplo, tem vários exemplos. Pegar a prova com a mão. Um outro exemplo, que eu quero dar, é que tem hora que a nossa fé é provada. Uma hora é porque nós pegamos a prova com a mão, nós somos teimosos, mas tem hora que a nossa fé é provada, e aí que precisamos ter o discernimento, para entender a situação, o momento que nós estamos passando, e permanecermos firmes no Senhor, porque a vitória é certa em Cristo Jesus, aleluia, a vitória é nossa. E uma outra coisa que eu entendo, lendo a história de Jó, é que nós estamos sendo observados o tempo todo, tanto no mundo físico, como no mundo espiritual. As pessoas te observam, igreja, as pessoas ficam observando, e é interessante, nós tivemos, eu e minha esposa recebemos recentemente um rapaz na nossa casa, tem uns 2 dias isso que aconteceu. O rapaz foi na nossa casa, ele foi entregar uma coisa para nós lá, mais precisamente para minha esposa. Ele foi entregar um negócio para ela, ficou lá 10 minutos em casa. Quando ele foi sair, irmãos, eu falei boa tarde para ele, tchau, só dei 2 palavras, minha esposa conversou um pouco mais. Em nenhum momento a gente falou que era crente ou coisa e tal, mas na hora que ele foi embora, assim, que ele estava indo embora, ele falou assim, vem cá, vocês são evangélicos, né? E a gente falou, somos. Ele falou, não, eu observei, eu percebi, as pessoas te observam, e elas sabem quando você é um cristão, é um evangélico, é uma pessoa que serve e segue a Jesus, as pessoas estão observando. Mas no mundo espiritual também somos observados, principalmente pelo inimigo das nossas almas. O diabo ao tempo todo ele está observando você, e fique tranquilo, porque ele quer arrumar uma brecha, ele quer te atrapalhar, ele quer fazer você entrar em crise, em confusão, em problema, mas fique tranquilo, tranquila,
porque mesmo que a gente passe por uma dificuldade, ali em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que nós temos um advogado para com nosso Pai eterno Deus, que é Jesus Cristo, aleluia, e Ele nos defende perante Deus contra o nosso adversário. Você pode dizer assim, glória a Deus? Aleluia. Vamos lá então falar algumas áreas em que Jó foi provado, e aí você vai entender. Primeira área que Jó foi provado, nas suas finanças. Aí você já começou a entender como tem sentido família e a história de Jó. Primeira área que ele foi aprovado. A maioria de nós seríamos reprovados logo aqui de cara. Nessa primeira fase aqui nós já seríamos reprovados. Você já percebeu que quando o dinheiro está sobrando, tudo vai bem? É só risos, abraços e beijo. Mas quando o dinheiro começa a faltar, vem as crises, os problemas, vem as brigas, vem as dificuldades. Porque muitos de nós não temos estrutura para enfrentar essa situação. A gente vacila na fé muitas vezes, começa até a duvidar. A Bíblia fala, no capítulo 1, versículo 3, que Jó era o homem mais rico do Oriente. Aí fala, como assim, pastor? A Bíblia fala que Jó tinha 7.000 ovelhas. Ah, pastor, o que quer dizer isso? 7.000 ovelhas? Não é tanto assim, é um bocadinho. Mas lembra que no tempo de Jó não existia a roupa que nós existimos hoje. O jeans não existia, né? Não existia roupa, a lã, né? Existia a lã de ovelha. E Jó, ele tinha 7.000 ovelhas. Então que aí a gente entende, ou Jó era dono de uma empresa têxtil que fazia roupas, ou ele fornecia matéria-prima para quem fazia. Aleluia. Então já começa aí que ele era um empresário. Aí a Bíblia fala que ele tinha 3.000 camelos. Queridos, qual é o melhor animal para passar de um lado para você de repente comprar ou alugar para você viajar no deserto escaldante? Um animal como o camelo que fica 3 dias sem beber água. Então Jó tinha uma empresa de transporte, de Uber, né, que fazia um serviço ali para o pessoal. Ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois. A Bíblia nem fala de vaca, porque vaca dá leite, nem fala isso, mas só fala do boi. O boi, ele servia para arar a terra naquele tempo, fazer serviço pesado, porque você lembra que naquele tempo de Jó não existia trator. E como é que o pessoal ia fazer aqueles serviços pesados, principalmente os fazendeiros, os agricultores? Juntas de boi. E fala 500 jumentas também, eu estava até esquecendo. As jumentas, elas serviam para fazer transporte de carga. Quando alguém precisava transportar alguma coisa, colocava nos ombros da jumenta e a jumenta transportava. Então Jó tinha uma empresa também de transporte, né, de carga, e grande número de servos à disposição dele. Então você vê que ele era um homem bem sucedido. E se você lembra da história, vem um vendaval, vem um furacão, um redemoinho, e acabou com tudo que ele tinha. Você lembra da história? O inimigo sabe, meu querido, minha querida, que se ele atacar as suas finanças, ele vai te desestabilizar. Eu adoro falar essas palavras difíceis, depois eu me complico todo aqui, né? Ele sabe que ele vai deixar você mal das pernas, porque ele sabe aonde o calo te aperta. Ele sabe que se ele vir e ele te desestabilizar nesta área, ele vai deixar você em crise. Por isso, a importância de nós sermos fiéis no Senhor, nos dízimos, nas ofertas, essa é a importância. Porque se você, porventura, não é fiel, aí você vai ter motivo para se preocupar. Mas se você é fiel ao Senhor, fique em paz, fique tranquilo e tranquila, porque Deus não deixará que você seja tocado nessa área. Deus vai blindar a tua vida, a tua casa, e mesmo que alguma coisa aconteça, o sangue de Jesus vai te proteger e nada vai te faltar.
você vê, temos aí passado um ano, agora em março fez um ano que entramos, né, nesta pandemia. Faz um ano que deu aquele sinal para recolher todo mundo, um ano parado, e graças a Deus até aqui tem nos sustentado o Senhor, nada tem nos faltado, aleluia, glória a Deus. Isso é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Segunda área que Jó foi ali enfrentado ali pelo inimigo, foram os seus filhos. O inimigo investiu ferozmente nos seus filhos. E você sabe, você que é casado, você que tem filho, às vezes você não é casado, mas tem filho, você sabe que quando você está doente, é uma coisa, mas quando um filho seu fica doente, é ruim demais. Você às vezes fala, meu Deus, como eu queria estar no lugar dele, passa essa dor para mim. Que é isso, né? Nós que somos pais, a gente tem esse sentimento, oh meu Deus, faça o mal para mim, mas não falem mal do meu filho perto de mim. É esse sentimento de proteção, é esse sentimento de amor, de carinho, de cuidado, é normal. E aí, enquanto morre, né, porque esse vendaval redemoinho, ele acabou também com a família de Jó. Os filhos estavam reunidos, todos numa casa ceando, e veio essa tempestade e matou todos os filhos dele, 10 filhos que eles tinham de uma vez. E imagina o coração desse homem. Então, enquanto morre camelo, boi, bode, é uma coisa, né? Dá para você fazer cálculo. Mas quando morre filhos, querido, aí é terrível, aí é complicado, o coração não aguenta. E foi o que aconteceu com esse homem de Deus. Mas quando Jó, ele fica sabendo, é normal ele desabar como ele desabou. Ele desaba, mas mesmo assim, esse patriarca, em meio a toda esta tragédia, ele não blasfemou contra Deus. Pelo contrário, ele disse lá no capítulo 1, versículo 21, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha que demonstração de fé e exemplo para nós, em meio à situação contrária que acontecer no meio da nossa família, nós temos que falar como Jó, em nome de Jesus. Terceira área, aonde Jó, ele foi ali enfrentado, né? Foi confrontado, a área da saúde. Como assim, pastor? Depois que toda essa tragédia aconteceu, Jó, ele ficou doente, e ao ficar doente, automaticamente, o seu casamento entrou em xeque-mate, entrou em crise. Como assim, pastor? Queridos, o seu corpo, a Bíblia fala, que começou a ficar cheio de tumores. Jó, ele fala, no capítulo 19, versículo 17, ele diz assim, o meu hálito se tornou repugnante à minha esposa e aos meus irmãos. Querido, na boca de Jó começou a nascer tumor também, até na boca. Jó, ele começou a apodrecer por dentro vivo, não só por dentro, mas por fora também começou a sair assim, feridas e terríveis. Jó começou a feder. Imagina uma mulher, no caso falando dele, um homem, uma mulher andar com o marido assim, numa situação como essa, com certeza absoluta, ali a relação de marido e mulher, ela deu uma balançada e brava, não foi pouca não. E é interessante que ele fala, é da mulher dele, ele falando assim, procura aquela que me alegrava em casa e não encontro, porque até a mulher dele se afastou. E tem uma hora, no capítulo 2, versículo 9, que a mulher de Jó, não aguentando essa situação, ela diz para o marido assim, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Mas olha Jó como ele era reto, como ele era temente a Deus, como ele era, né, um crente mesmo. Ele responde assim, como uma louca tu falas, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a Bíblia fala que em tudo isso
não pecou Jó com os seus lábios, ele continuou reto, íntegro na presença de Deus. Olha quanta coisa: finança, os filhos, saúde, mesmo tudo isso, ele continuou firme. E aí, quando as coisas vão acontecendo, para assim o golpe de checkmate foi os amigos, porque isso aconteceu na vida de Jó. Os amigos começaram a duvidar que ele era homem de Deus, porque é assim, né? Enquanto está tudo bem, todo mundo te bajula, todo mundo dá tapinha nas costas, todo mundo te dá like, curte, né, tudo que você faz, mas na hora que você pisa na bola, todo mundo se afasta, e aí começa a apontar, né? Foi o que aconteceu. Jó tinha 3 amigos em particular, Elifaz, Bildade e Zofar, que começaram a se afastar e a falar mal de Jó. Começaram ali no capítulo 15, você lê depois em casa, seus amigos começam a duvidar da sua integridade, honestidade, começam a falar: aí, eu acho que está acontecendo que ele está em pecado, por isso que ele está passando tudo isso no meio da família, no meio dele. E aí eu fico imaginando, no meio dessa situação toda, o que mais doía no coração do patriarca Jó era o silêncio de Deus, porque nesse momento Deus se cala. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, procura Deus, cadê, onde está Deus? E você fica desesperado, e você não ouve, e você fala: meu Deus, usa um profeta, usa alguém para falar comigo. Você pode procurar, ir nas igrejas, nos cultos, e Deus não fala, e você começa a ficar desesperado. Senhor, fala comigo, mas eu quero te dizer, Deus não está demorando, a tua bênção vai vir, Deus vai caprichar, Ele está caprichando, a sua bênção vai chegar, e quando ela chegar, você vai se surpreender em nome de Jesus. Deus, Ele não se calou não, Ele está observando a tua luta, Ele está observando os seus problemas, e Ele vai bradar na tua vida sim, em nome de Jesus, aleluia, creia nisso. Eu sei que você já passou por isso, eu sei que você já teve essa sensação de estar andando e estar sozinho, Deus sumiu, mas creia, Ele está do teu ladinho, aleluia, Ele te acompanha. E aí chega um momento em que Deus se manifesta na vida de Jó, porque Jó, ele tinha pedido, ele fala assim: desça ele e se revele a mim. Ele fez essa oração: Senhor, desça, se revele a mim. E Deus ouviu Jó, Ele sempre ouve, Ele ouve você, como diz nos Salmos: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, os bons. Ele contempla a tua luta, Ele contempla o teu sofrimento, Ele está do teu lado, observando. Deus ouviu, e aí Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E Deus se manifestou, se revelou a ele no capítulo 38, e Deus vem e conversa com Jó no meio de um redemoinho. Ué, pastor, por que redemoinho? Lembra o que aconteceu lá no início? Um redemoinho veio e acabou com tudo que ele tinha, os bens, a família. Era Deus tratando aqui Jó. Você vai ler tudo isso que aconteceu com ele, capítulo 1, versículo 18 e 19. É Deus aqui tratando o coração de Jó, porque ele ficou paralisado, ele ficou ali, né, numa situação que com certeza mexeu na estrutura, e Deus se revela novamente através de um redemoinho, e aí Deus começa a fazer perguntas a Jó. Deus pergunta assim: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E Jó diz: eu não sei, Senhor, onde eu estava. E Deus fala assim: quem lhe pôs a medida, ou quem estendeu sobre ela o cordel de medir? E ele diz: eu não sei, Senhor. E Deus fala assim: sobre o que está fundada as suas bases, Jó? E ele diz: Senhor, eu não sei. Deus faz 56 perguntas para o patriarca Jó, e ele não sabe responder nenhuma. E aí Jó desiste de perguntar ou entender Deus. Sabe o que ele faz? Ele se prostra
perante o Criador, ele se rende perante o Deus vivo. E aí, quando ele faz isso, ele diz ali, 42:2, capítulo 42, versículo 2: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. É o que eu estou dizendo desde o início. Eu não sei o que você está enfrentando, a sua família está passando, mas eu sei de uma coisa: o que Deus determinou na tua vida, a bênção que está estabelecida para você e para a tua casa, vai acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus, vai acontecer o livramento, a restauração, a conversão desta pessoa, sabe, sair do vício, vai acontecer em nome de Jesus. Pastor, por que eu vejo às vezes pessoas prosperar, o ímpio prosperar, o pessoal do mundo prosperar? Primeiro, porque você não é mundo, você é igreja, glória a Deus. Segundo, Provérbios diz o seguinte: o ímpio prosperará para a sua própria ruína, mas o justo prosperará para a glória de Deus. Olha a diferença, porque quando você recebe algo que não é de Deus, isso quebra logo, isso gasta logo, isso passa logo. Mas aquilo que Deus entrega para você, igreja, é permanente, é eterno, aleluia, dura para sempre, glória a Deus. Tudo na nossa vida tem relação, está ligado, está condicionado à sua intimidade, ao seu posicionamento perante Deus. Entenda isso. Se hoje você tomar a decisão, se posicionar, orar conosco agora no final, se você realmente tomar assim, falar, vou orar, vou entregar a minha família no altar do Senhor, as coisas vão acontecer, eu não tenho dúvida disso. Prepara um louvor para mim, para a gente orar em nome de Jesus, glória a Deus. O Senhor diz em João 4:23, que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Ué, pastor, por que ele fala verdadeiros adoradores? Porque existem falsos adoradores, ele busca verdadeiros. E ali em Joel capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz assim: rasgai os vossos corações na minha presença, e não as vossas vestes, porque havia um costume antigo, de quando a pessoa estava indignada, a pessoa não aceitava aquela situação, a pessoa rasgava a sua roupa, em forma de protesto, em forma que ela não concordava, ela rasgava aquela situação, aquela veste dela, às vezes jogava cinza sobre a cabeça. E Deus ele está falando: eu não quero que vocês rasguem as vestes, mas eu quero que você rasgue o coração na minha presença. E 42:10 de Jó, no capítulo 42, versículo 10, diz que enquanto Jó orava, o Senhor mudou o cativeiro da história de Jó. E nós vamos orar. Deus vai mudar esse cativeiro em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se você crê, diga assim: eu creio, Senhor, aleluia, eu creio. Deus restaurou as finanças de Jó, Deus restaurou a saúde de Jó, Deus restaurou o casamento de Jó, Deus restaurou a família de Jó. Como assim, pastor? Depois você pode ler no capítulo 42, versículo 10, Deus deu tudo em dobro para Jó. E eu falava assim: Senhor, como que Deus deu em dobro? É porque os amigos, ali no versículo 11 do capítulo 42, os amigos dele começaram a vir, os parentes, os amigos, vieram para ver como é que ele estava. E ao vir, eles sempre traziam prata e ouro para abençoar Jó. Então ele já tinha, antigamente, só que dessa vez ele teve em dobro, porque as pessoas primiciavam na vida dele, honravam a vida dele. E Deus retribuiu em dobro, saúde, casamento, filhos. Deus restaurou a família dele e deu de novo 10 filhos. Ué, pastor, ele tinha 10, veio 10 de novo? Não era para ser 20 em dobro? Não. Bens materiais a gente restitui em dobro, a gente troca um pelo outro.
Família não. Família é uma só. Entenda que a sua família é única, é especial. A tua família é um presente de Deus ao teu coração. É a tua principal célula, o teu principal jardim, que você tem que regar todos os dias com carinho, amor, atenção e tudo que tem direito. Aleluia. Coloque de pé em nome de Jesus.